Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, eu gosto mais de uma expressão que diz ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida. Nós te agradecemos pelos cânticos, pelas apresentações. Te agradecemos pelos hinos que foram entoados ao Senhor. Pois nós, ó Deus, estamos oferecendo um culto a ti. E neste momento, nós nos dobramos, nos curvamos diante de ti, porque nós necessitamos de ouvir a tua voz. Nós queremos saber a tua vontade, Senhor. Queremos crescer nesta graça. Queremos aprender com esta igreja que viveu na época de Pedro. Queremos aprender com a tua igreja, Senhor Deus, com o apóstolo que o Senhor então estabeleceu, para que ele pudesse deixar, inspirado pelo teu Espírito Santo, as tuas verdades para as nossas vidas. Eu louvo ao Senhor por esta palavra e peço, fala ao meu coração, fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos, muito obrigado. Irmãos, é interessante o que temos pensado, porque estamos falando aqui de forjado. Pedro, um homem de Deus, um servo de Deus, né? A igreja que foi, a carta que foi escrita à igreja da perseguição, ou seja, uma igreja que era perseguida todo o tempo, e eu fiquei ali orando a Deus, agradecendo a Deus pelo cântico que a irmã não pôde encerrar, porque tinha tudo a ver com aquilo que Deus tem para nós hoje à noite. Com os cânticos que nós ouvimos da irmã, que depois veio cantar, com os cânticos do coral, e eu fiquei louvando ao Senhor, dizendo: o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Às vezes nós achamos que Deus parece que nos deixou, nos abandonou, nós passamos por muitas situações. Pedro passou por essa situação, mas entenda uma coisa, ele foi transformado. De um homem turrão e impossível, ele foi transformado em um homem santo que pôde ser usado por Deus. Na sua apresentação da carta, no capítulo 1, ele falou justamente da necessidade de nós sermos obedientes, de nós sermos santos, de nós não nos apoiarmos nas nossas próprias coisas, nas nossas reclamações, né? E não deixarmos, por causa dessas reclamações ou dos nossos problemas, o Evangelho de lado. Os sofrimentos pelo Evangelho, irmãos, ele disse, devem nos dar ânimo e vigor, e não nos fazerem desistir. Precisamos continuar a pregar o Evangelho, continuar esperando nesse Evangelho. Temos uma bendita esperança. Podemos ver então que na carta do capítulo anterior, que vimos ontem, inclusive, percebemos que essa transformação, ela é fruto do amor de Deus em nossas vidas. Esse amor foi derramado através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Irmãos, se hoje somos novas criaturas, se passamos pelo processo do novo nascimento, como diz o Senhor Jesus no livro de João, capítulo 3, e o apóstolo afirma no capítulo 1 também, que passamos por esse novo nascimento, foi porque nós ouvimos a palavra que nos foi anunciada. Ele diz que nós fomos gerados por uma semente em que não há corrupção. Ele está se referindo a esta verdade, a esta palavra que está hoje no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Nós vimos aqui Deus e o diabo, não. Nós vemos aqui uma exemplificação de Deus e o mundo e alguém no meio, e nós temos que entender que quanto mais perto de Deus nós andamos, mais distante do pecado nós estamos. Isso tem que ficar gravado nos nossos corações, na nossa mente. Sabe, meus amados irmãos, é interessante que o apóstolo Pedro, quando ele escreve a esta igreja que era perseguida, ele está interessado, meus amados irmãos, a deixar algumas coisas também no nosso coração, não para entendermos apenas sobre santidade, mas Pedro queria confirmar no coração da igreja qual é a sua posição em Cristo Jesus. Nós vimos como nós chegamos até Cristo, mas agora que chegamos a Cristo, como é que nós vamos entender a posição que nós temos de filhos de Deus? E é o que nós vamos discorrer hoje à noite, e veja o que ele diz no versículo 1 do capítulo 2, quando ele fala: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e inveja e todas as murmurações.
Você já pensou nisso? Deixar. Como que eu vou entender a minha posição? Pedro nos apresenta 3 passos. E o primeiro passo ele diz: deixai toda malícia, todo engano, toda inveja, todo fingimento e toda murmuração. Quando eu falo de murmuração, eu me lembro, quando eu era menino, vou lembrar das nossas... pastor, lá vai nós de novo, né? Quando eu era menino... Não pode reclamar, pastor, o senhor lembra disso, né? Nós dois. Isso aqui é um negócio de nós dois, né? Cuidado, pastor, né? E aí... E que eu me lembro quando eu era menino, tinha um filmezinho, um desenhozinho, na verdade, um desenho, e tinha um cidadão chamado Rabugento. Não tinha? Vocês lembram? Né? Tinha aquele camarada que mandava nele, mas tinha um rabugento. E o rabugento, quando ele não gostava de alguma coisa, aliás, ele nunca gostava de nada. E quando o seu mestre, eu não me lembro mais o nome daquele camarada, né? um narigudão lá, bigodudo, né? E ele falava alguma coisa, aí começava... E ele falava, calma, rabugento, né? E o rabugento queria fazer... Ele ia fazer, mas ele ia fazer reclamando. E a palavra está nos levando a entender, irmãos, que nós não podemos reclamar. E é interessante que esses pecados que a Bíblia está citando aqui, são pecados que são cometidos intencionalmente. Nós decidimos, na nossa mente, quando eles ocorrem, é porque nós os alimentamos no nosso coração. E outra coisa, são ofensas contra os irmãos. Vou citar de novo: malícia, engano, inveja, fingimento e murmuração. São coisas que nós falamos e fazemos contra os nossos irmãos. Muitos crentes, irmãos, estão querendo viver e servir a Deus, mas não conseguem servir seu semelhante em Cristo Jesus. Você consegue entender o que Jesus Cristo disse no livro de Marcos, quando ele fala exatamente: eu não vim para ser servido, mas para servir? O pastor John Piper, num do seu livro, ele diz algo muito interessante que eu comecei a tomar aquilo para a minha vida. Ele disse assim: como nós podemos servir a Jesus se ele mesmo declarou que ele não quer ser servido? Ele disse: eu não vim para ser servido. E ele me despertou. E eu disse: é verdade. E eu passo a minha vida inteira dizendo: eu estou querendo servir a Jesus, eu estou servindo a Jesus. E ele foi questionando aquilo no conteúdo, e eu fiquei animado em continuar lendo para entender o que ele queria dizer. E ele concluiu da seguinte forma: que na verdade é como nós expressamos, ou como nós temos que entender, e até entendemos um pouquinho, mas nós às vezes não conseguimos viver isso. A ideia ali é que nós servimos a Deus, que nós servimos a Cristo, quando nós servimos os nossos irmãos, quando nós servimos as pessoas. Jesus, quando ele olha para a sua igreja, no livro de Mateus, ele diz assim: olha, no final dos tempos, muitos chegarão, e eu vou dizer: olha, vocês têm que ir para bem longe de mim, porque eu não conheço vocês. Mas, Senhor, em teu nome nós fizemos isso ou aquilo outro, e fizemos milagres, expulsamos demônios, e falamos em línguas, e não sei o quê. E Jesus vai dizer assim: quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Você já pensou? Olhou para a igreja e disse: vocês me vestiram, vocês me ajudaram, então vocês vêm para mim. Olhou para os perdidos e ele disse: vocês têm que ir embora, porque vocês não fizeram nada por mim. Sabe quando nós fazemos as coisas para Jesus, irmãos? Quando fazemos as coisas para Deus? Quando nós olhamos para os irmãos. Há crentes que são melindrosos, são murmuradores, reclamam sempre, né? Querem sempre estar olhando para as coisas, tudo parece ofensa. Ao invés de serem proativos, vivem reclamando, querem poder, têm inveja do sucesso do irmão, da posição, do cargo de outro, do ministério, do pastor. Espero que não tenha essa situação aqui, pastor. Vivem brigando, e eu coloquei aqui, digo, com a sua própria sombra. Parece que nada está bom, estão sempre preocupados. E o apóstolo Pedro está dizendo: olha, vocês estão vivendo dias difíceis. Então esse tipo de pecado entre vocês, essa briga, essas picuinhas entre vocês não podem existir de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Vocês precisam entender que nós somos um corpo, amém? Nós somos uma igreja e nós precisamos estar juntos. Tu pode vir aqui de novo? Só você hoje, não se preocupe. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos.
Pastor, eu devia ter trazido uma faca hoje à noite. Nós vamos cortar um dedo seu. Tudo bem? Um braço. Não. Obrigado, pode sentar. Só queria ver sua reação mesmo. Porque na verdade é isso. Nós não queremos ser mutilados. Não é verdade? Eu não quero mutilar o meu corpo. Ele falou do dedo, tudo bem, coisa nenhuma. Aquilo ali foi só para me agradar. Porque dói só. Eu levei uma martelada no dedo, ainda faz 5 meses, está sarando ainda. Doeu demais, eu não quero nem a minha unha, eu estou cuidando aqui. A minha esposa pegou um negócio lá e passa aí para ver se sara direitinho, para a unha não cair. Nós não queremos perder nada, né? Nós não queremos ser mutilados. O corpo não pode ser mutilado. Meus amados irmãos, olhe para você, olhe para o seu irmão, olhe para a sua família, olhe para a sua igreja, olhe para o seu pastor, olhe para os seus ministérios com graça, com amor, com dedicação. Entende? Esse é a primeira coisa que tem que acontecer nessa ideia de ser igreja. Independente do problema que nós estamos passando, ele está dizendo, deixe todas as coisas que vai criar contenda entre vocês. Não tenha mais pecados intencionais. Não deseje, não planeje mais criar um problema, uma briga, uma inveja, uma situação que vai fazer com que a igreja tome um rumo errado ou uma situação diferente. Pastor, é que o senhor não conhece o irmão. Eu conheço. Eu conheço o ser humano. O ser humano é tudo igual, irmãos. Lá em Manaus é igual aqui em Porto Velho. Lá em São Paulo é igual aqui em Porto Velho. Lá nos Estados Unidos é igual aqui em Porto Velho. Não interessa, em qualquer lugar do mundo, o ser humano é o mesmo, pecador. Mas sabe o que Deus faz com esse pecador? Ele ama. Amém? Ele ama. Quarta-feira, eu acho que foi quarta que eu citei para vocês do apóstolo Pedro, ou foi ontem, não me lembro. Você já pensou quando Pedro negou Jesus? Foi ontem. Jesus foi lá e depois que fritou aquele peixe, ou assou aquele peixe na praia, Jesus foi lá e deu um abraço nele. E disse, Pedro, tu me amas? Tá bom, Senhor, eu te amo. Tá tudo bem então, Pedro, tá bom. E Jesus foi lá e abraçou ele. E eu fico pensando, se fosse eu, se fosse você, Hélio, e alguém então, você está lá, alguém diz assim, Hélio, você não presta, eu não te conheço, você é vergonha. E vai embora daqui, alguém diz, não tem esse cara, não pode prender ele sozinho, manda ele para a cadeia. Eu comparto dele de jeito nenhum. E o Hélio lá, meu amigo, me abandonou. Irmãos, muitas vezes nós temos exatamente essa atitude, no sentido de que, qual seria a nossa atitude, aliás, quando alguém fizesse isso conosco, nós iríamos dizer, nunca mais eu quero falar contigo. Por menos do que isso, nós abandonamos os irmãos, ou não? Sim. Por menos do que isso, nós deixamos as pessoas. Por menos do que isso, nós começamos a culpar os outros. E Pedro está dizendo, deixai essas coisas de lado. Sinta-se abraçado, abrace o seu irmão, porque eu fui abraçado por Jesus. Ele sabia do que ele estava falando, irmãos. Relacionamento na igreja é importante. Bons relacionamentos são importantes na vida da igreja. O segundo passo, para que entendamos nossa posição em Cristo Jesus, ele diz então no versículo 2, desejai. Agora você tem que deixar essas coisas, mas você tem que desejar, e eu coloquei a expressão que eu gosto, porque é uma tradução mais, vamos dizer assim, mais pontual, mais própria para o que nós queremos hoje à noite, é desejai ardentemente. É um desejo grandioso, como meninos novamente nascidos, leite racional. Como recém-nascido, meus amados irmãos, temos que desejar o leite espiritual de Deus. E olha, o colostro é o primeiro leite, é o leite original, é o que logo que o neném nasce, a mãe pega aquela criança, aquele bebê recém-nascido, e ela põe no seu colo, às vezes ainda dentro do hospital, lá, né, mesmo no hospital, e ela põe aquela criança nos seus seios, e ele mama, e ele está ali, e ele está desesperado para comer. Ele grita, ele berra, e o que esse menino tem? Hora o que tem? Fome? Né? E põe lá, e a hora que quando ele consegue, que às vezes, eu me lembro que as minhas filhas, por nossas filhas, as duas tiveram essa dificuldade. Na hora de mamar, a primeira vez, e a criança não conseguia mamar, não saía nada, e tal, aquela coisa difícil, e a criança brigava para lá, esperneava para cá, e gritava para lá, dá um jeito. É esse desejo que Deus está dizendo que eu tenho que ter, irmãos, pela palavra do Senhor, pelo leite original, o colostro que me protege como um bebê recém-nascido,
tudo que a criança precisa, todo o anticorpo, tudo que ela precisa para se proteger de gripe, até mesmo essa, como é que é, a zika que está por aí, está tudo lá, não está? Está tudo lá. Irmãos, tudo que você precisa para se proteger do pecado, do mundo, da carne, sabe onde está? Está aqui, ó. Amém? Está na sua mão. Pedro está dizendo, meus irmãos, vocês estão sendo perseguidos, lembra que o contexto era esse? Mas se vocês viverem como alguém que ama a palavra de Deus, que realmente quer a palavra de Deus, como aquela criança que vai mamar na sua mãe, todas as doenças e enfermidades e males serão evitados se vocês olharem para a palavra de Deus. Todos esses pecados que eu mencionei, que ele está dizendo aqui no versículo 1, serão evitados se vocês olharem para a palavra de Deus. O que é interessante, irmãos, é que ele diz, desejai um leite racional. A verdade da palavra de Deus precisa estar na minha mente. Lembra do que nós falamos ontem? Nós falamos que no capítulo 1 ele diz que nós temos que ser inteligentes, que a nossa emoção, a nossa mente tem que ser inteligente. E ele está dizendo aqui justamente isso, que eu agora, como crente, tenho que desejar esse leite genuíno, um leite racional, ok? E racionalidade tem a ver com a minha mente, que agora é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela é controlada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E essa transformação, irmãos, do meu caráter, começa na minha mente e vai até o meu coração. Ela alcança o meu coração. E ela começa a mudar as minhas atitudes. Mas eu tenho que desejar isso. Você quer ser transformado? Amém? Eu quero ser transformado. Irmão, todo dia eu peço a Deus, Deus me transforma. Deus me muda, me faz um marido melhor para essa mulher, um pai melhor para as minhas filhas, um vô melhor para minha neta, um pastor melhor, um pregador. Eu quero ser um cidadão melhor, eu quero ser alguém que vai fazer as coisas direito, melhor, mas eu preciso todo dia disso. Porque senão eu vou reclamar até quando a Xerox não sair, né, pastor? Ele está sabendo o que eu estou falando. Nós fomos fazer, eu vou contar para vocês, nós fomos fazer a cópia disso aqui. Nós ficamos de 9 da manhã até 12:30, com fome, rodando, depois da tarde rodando até 2 horas da tarde, para achar um lugar que fizesse esse negócio. E não deu certo. Eu entrei no carro e disse, pastor, não é possível um negócio desse, está dando tudo errado. Eu comecei a falar e disse assim, não reclama, pastor. Não reclama, pastor. Aí nós tínhamos ido antes para o sítio, eu disse para ele, porque a máquina não foi fazer lá o negócio lá, eu disse, pastor, não reclama, pastor. E nós ficamos nesse negócio, por isso que eu estou dizendo, e às vezes, irmãos, sabe o que aconteceu? Deixa eu contar a bênção agora, né, já que eu comecei o negócio. Às vezes nós reclamamos das coisas que parece estar dando tudo errado, e de repente o pastor lembrou e disse assim, tem um irmão, pastor, aqui na igreja que pode fazer isso para a gente. Que legal. Vamos lá então, amanhã, só amanhã agora, a gente já está todo mundo de cabeça quente. Chegamos lá hoje de manhã, levamos para o irmão foi lá, sentei no ar-condicionado. Ah, você vai dar o nome da fera aí? Adenils. Então eu vou falar Adenils. Vou falar igual a ele, Adenils. É isso aí. E aí chegamos no irmão Adenils, então o irmão Adenils foi lá e colocou eu sentado no ar-condicionado, não esquentei a cabeça, na tranquilidade, e fez todas as cópias que eu queria. E não paguei nem um centavo. Ficou de graça. Que bênção, amém? Mas ontem que eu estava fazendo, Deus, não deu certo, deixa eu aumentar o negócio aqui, né? E tal, reclamando. Irmãos, Deus tem sempre o melhor para nós, amém ou não? Nós precisamos aprender a confiar no Senhor e desejar um leite não falsificado, irmãos. A palavra de Deus, desejar ardentemente. É interessante quando eu penso em leite não falsificado, e eu fico pensando que muitas vezes nós queremos colocar no coração, ou aliás no estômago dos nossos filhos um mingau. Neném nasceu, está com 1 semana, 2 semanas, faz um mingau e dá para esse menino. Né? Oi? Para parar de chorar, porque esse menino quer comer, não dá conta. E o médico está dizendo, não dá mingau, não dê mamadeira, não, dá logo mingau. Aí nós estragamos a barriga do menino. É sério. Eu cheguei com o médico, nossas filhas choravam, sempre choravam muito com cólica. Tinham cólica terríveis. E eu cheguei com o médico, doutor, eu não entendo, essa menina está passando mal, essa criança não está bem. Ele disse, não, filho, presta atenção numa coisa.
ela tem 9 meses de vida, que ficou no ventre da mãe. Ela nunca comeu. Agora tu imagina que ela começou então, nunca funcionou o intestino, o estômago, nada funcionou. Assim, tudo era muito lento. De repente tu começa a jogar algumas coisas lá dentro, um leite, isso vai forçar o funcionamento. É como um motor que está trabalhando com baixo óleo, com pouca lubrificação, aí está forçando, e você vai colocando e ele vai funcionando, até que ele funciona, está pegando no tranco. Ele diz, é por isso a criança sofre. Irmãos, quando nós injetamos as coisas no nosso coração, na nossa mente, os mingais, né? Não sei se essa expressão está certa, mingais, acho que é mingais mesmo, está certo, por aí. Algo mais ou menos assim. Se você precisar de português, me corrija, por favor, me ajude. Né? Mas quando nós jogamos um mingau no nosso coração do mundo, das coisas que são falsificadas, o nosso coração também começa a doer, a nossa mente começa a sofrer, nós começamos a passar por um processo de pegarmos no tranco, espiritualmente falando. Aí a gente fala assim, compra NAN, Nestogênio, e dá para a criança, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, NAN e Nestogênio são industrializados, não é original. É interessante, antigamente tinha um comercial que dizia assim, que parece, mas não é, né? Era um shampoo que dizia Denorex, parece shampoo, mas não é shampoo. Parece remédio, mas não é remédio. É shampoo, né? Parece, mas não é. Sabe, meus amados irmãos, meia-verdade sempre será uma mentira. Não existe meia-verdade. Ou é verdade, ou não é verdade. Muitos homens estão ensinando, sim, meias-verdades. Muitos homens até usam esta palavra e a distorcem. E Pedro está dizendo, vocês estão vivendo num momento difícil, mas nunca abandonem o genuíno leite espiritual. Desejem, não peguem a falsificação, fiquem com o verdadeiro. Irmãos, não importa o que alguém diga, não importa, a Bíblia diz que venha um anjo do céu e diga outro evangelho, que isso seja uma maldição ou amaldiçoado, porque o único evangelho verdadeiro é este evangelho. Desejai. Pedro é tão enfático nisso, que veja o que ele faz no versículo 3. No versículo 3, Pedro olha para a igreja e ele diz, se é que vocês já provaram que o Senhor é benigno. Eu coloco aqui, isso é um questionamento. Olha, se vocês deixaram as coisas do mundo, se vocês estão desejando a palavra de Deus, isso vai acontecer. Existe um fundamento para que isso seja uma verdade na vida de vocês. Vocês precisam entender que isso só vai acontecer se vocês de fato já provaram o amor de Deus na vida de vocês. Senão vocês nunca vão se convencer pela palavra. O mundo, irmãos, não anda pela palavra de Deus porque eles não conhecem a Deus. O mundo não consegue entender os valores que nós pregamos como crentes em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eles não conseguem compreender a graça de Deus nem o amor de Deus. Os valores estão hoje invertidos na sociedade, né? Agora nós temos aí todas as questões com relação a gênero, com relação a direitos, com relação a isso ou aquilo outro, que envolvem a sociedade toda, e nós ficamos ali pensando, o que vamos fazer agora? Aquilo que era verdade tornou-se mentira, né? Aquilo que era mentira acabou tornando-se verdade. E os homens, a Bíblia diz, dão mais crédito à mentira do que à verdade, mas nós, como crentes, precisamos valorizar e entender a verdade de Deus, porque nós já nascemos de Deus, amém? Nós vivemos no amor de Deus. O terceiro passo, meus amados irmãos, que nós temos que entender, está agora no próximo versículo 4, quando ele diz, e chegando-vos para ele, pedra viva. Interessante isso. A pedra viva, Jesus. Primeiro passo, deixe as coisas do mundo. Segundo passo, desejo o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. Terceiro passo, então, chegue-se a Jesus, a pedra viva. A pedra angular, a pedra lavrada por Deus, a pedra do arco romano. Não sei se você conhece a questão da pedra viva. A pedra viva era colocado na construção, ou nas construções do arco romano. Quando você vê as construções antigas, eles sempre faziam as portas, as grandes portas, nesse sentido, né, que vinha, levantava e fazia como se fosse o nosso aí da sua janela, da sua porta. Só que não era alvenaria como nós temos hoje, não era cimento, concreto, não tinha ferro, era apenas pedras encaixadas.
E eles faziam da seguinte forma: eles criavam, da altura da porta, eles colocavam uma montanha de areia. E eles iam ali nos lugares fora e começavam a catar pedras, trazer várias pedras para aquela construção. Juntavam pedras de todo o tamanho, de todo jeito, de todos os formatos. E eles começavam a olhar algumas pedras, pedras que eram bem resistentes, pedras que eram grandes, pedras que suportavam a pressão, pedras que eram especiais. E eles pegavam aquelas pedras e eles colocavam de lado. E eles iam encaixando algumas pedras, cortando pedras e encaixando para que eles pudessem levantar a parte que ia ficando na vertical, né? Aqui, daqui a pouco eles começavam a fazer isso com essas pedras. Aqui em cima, eles deixavam uma pedra que era cortada em chanfro, ela tinha esse formato e tinham 2 chanfros aqui nas laterais. Eles pegavam essa pedra especial e eles lavravam ela, eles mediam, eles cortavam aquela pedra e eles encaixavam, era a última peça, eles colocavam em cima do arco e ela era sempre maior do que o seu espaço. Chegava então um construtor, subia no monte de areia, pegava uma marreta, e pegava uma grande marreta, e ele batia em cima daquela pedra, e ele batia em cima daquela pedra, e ele continuava batendo, até que ela ia descendo, e ela ficava perfeita, ela pressionava todas as outras pedras, e ele então podia colocar toda aquela parede de 3 metros, 4 metros acima, inclusive, 5 metros em cima, e depois eles tiravam toda aquela areia, e a porta, o portal ficava pronto. Aquela pedra, irmãos, é a pedra viva, a principal pedra, a pedra que suportava toda a pressão, a pedra que podia levar toda a pancada para que a construção não pudesse ruir. Se essa pedra não fosse excelente, se essa pedra não fosse a melhor, se essa pedra quebrasse por alguma razão, se essa pedra se rompesse por alguma razão, toda a construção estava comprometida. Ele diz então, meus amados irmãos, chegue-se para essa pedra, chegue-se para Jesus. Nós temos que correr para Cristo, irmãos, em toda e qualquer situação, quer sejam boas, quer sejam ruins. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo, temos que entender a preciosidade desta pedra, né? Que os engenheiros, na verdade, acabam muitas vezes reprovando. O versículo 4 diz: chegai-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. Porque é feita uma seleção, mas o que acontece? A engenharia faz descarte de material, ela olha os materiais e ela começa a descartar os que são bons, os que são ruins, e nesse caso aqui, o coração do homem é um péssimo engenheiro. O coração do homem é um péssimo escolhedor de matéria-prima. E o ser humano acabou descartando Jesus, o mundo descartou a Jesus e disse: nós não queremos esta pedra. Os construtores, aqueles que querem construir suas próprias vidas, com suas próprias forças, com o seu próprio conhecimento, aqueles que querem guiar a sua família com da sua própria forma, aqueles que querem ser crentes do seu próprio jeito, estão descartando Jesus. Meus amados irmãos, eu não suporto tantas pressões, mas Jesus suporta no meu lugar. Você não suporta muitas lutas, mas graças a Deus, diz a palavra, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores das lutas. E nós louvamos ao Senhor por isso. Ele é essa pedra principal. Na hora da escolha, o mundo sempre vai escolher errado. Os judeus escolheram errado, mas Deus, irmãos, diz o final do verso 4, Ele escolheu Jesus para ser a principal pedra, para ser o meu Salvador, o alicerce da minha vida. Amém? Sabe por que eu falo alicerce? Pastor, o senhor falou que ela estava lá em cima. Veja o que diz o verso 6 até o 7 e 8. Por isso também as Escrituras se contêm: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. O que é interessante nessa questão da pedra da esquina? Quando nós olhamos a pedra da esquina, irmãos, a pedra da esquina, ela era uma pedra também tão bem escolhida quanto aquela. O que ela ia? Ela ia nos 4 cantos. Era uma grande pedra que era cortada em esquadro. E ela ia no outro canto, no outro canto, no outro canto. Essas 4 pedras determinavam o alinhamento do prédio, o esquadrejamento do prédio, da construção. Aí subiam-se as paredes.
Mais 4 pedras eram colocadas nos 4 cantos em cima, que alinhavam e aprumavam a parede. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Só quem pode alinhar a minha vida, só quem pode aprumar a minha vida, só quem pode me colocar e fazer-me perfeito é Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais. Então nós precisamos correr para Jesus, irmãos. Nós precisamos, você vai dizer, mas pastor, eu sou crente, eu já fui para Jesus, eu já conhecia Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu vou então perguntar, você tem deixado Ele esquadrinhar o seu coração? Você tem deixado Ele tratar a sua alma? Você tem deixado Ele mudar os seus conceitos? Você tem permitido com que a sua palavra de fato seja verdadeira na sua vida? Uma vez, irmãos, lendo um livro, eu li algo que eu tomei para a minha vida também. Aquele autor dizia assim: você só crê na parte da Bíblia que você vive. Nós conhecemos muitos textos. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos, igual aquele jovem rico, quando Jesus chegou com ele e disse, tu sabe os 10 mandamentos? Ele disse, isso eu sei, desde menino, não matarás, não furtarás. E começou, citou todos os 10 mandamentos. E Jesus olhou para ele e disse, tu é muito inteligente. Tu és um cara joia, bonito, mas te falta uma coisa. Vende tudo o que tu tem e dá aos pobres, depois me segue. A Bíblia diz que aquele jovem ficou triste, baixou sua cabeça e foi embora, porque ele era dono de muitos bens. Ele amava mais os seus bens, ele amava mais os seus planos, ele amava mais tudo que era dele, do que de fato a palavra que devia esquadrinhar a sua vida. Irmãos, não estou dizendo que nós não devemos decorar a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos decorar a Bíblia, precisamos olhar para a palavra, precisamos meditar na palavra, mas vou dizer uma coisa para os irmãos, você, nós precisamos viver por essa palavra, isso é primordial, palavra que nos transforma. Ele diz no versículo 5 então, vós também, olha só, como pedras vivas. Agora ele pega Jesus, a pedra viva, lembra? E nós somos pedras vivas. Pastor, eu sou igual a Jesus? Não, irmãos. Todas as pedras, lembra que eu falei que eles pegavam as pedras, eles iam levantando aqui? Essas pedras eram chamadas de pedras vivas por uma razão. O construtor ia, o pedreiro, tem pedreiro aqui? Tem pedreiro, pastor? Cadê os pedreiros? Só um, 2, só 2, 3, está aparecendo. Daqui a pouco, até o final do culto, aparece mais uns 2. Né? 3. É interessante. Vocês já levantaram aqueles muros que a gente tem que pegar a pedra e sair cortando ela? Já? Em bloco? Eu não sou pedreiro não, tá? Eu só fui a servente de pedreiro só. E o servente faz essas coisas, irmão. Tem que cortar a pedra. É sempre mais difícil. Não sei, pedreiro não trabalha, só o servente. Né? E aí chegou lá e tem que pegar aqueles blocos de pedra, carregar aqueles blocos de pedra enorme. Aí você vai lá e mede, diz, eu quero desse tamanho, nesse formato. E pega uma ferramenta e começa a bater bem devagar, não é? Bem devagar, uma ferramenta bem afiada, parece um trabalho de doido, corta pedra, mas era isso que eles faziam, eles pegavam uma ferramenta bem afiada, e eles começavam a ir batendo, bem de lado, bem devagarzinho, e ao mesmo tempo chanfrando ela, e eles iam moldando aquela pedra no formato que eles queriam. Irmãos, quando Jesus está dizendo aqui, o apóstolo Pedro está falando, vocês são pedras vivas, ele está dizendo, vocês precisam ser lapidados e moldados até que vocês se encaixem na obra perfeita de Deus. Você entende isso? Eu tenho que ser moldado. Eu não sou o mesmo crente que eu era há 10 anos. Eu não sou o mesmo pastor que eu era há 20 anos atrás. Eu não sou o mesmo homem que eu era há 40 anos atrás. Porque há 40 anos eu não conhecia Jesus, mas agora eu conheço Jesus. Porque há 30 anos, irmãos, eu não tinha o conhecimento da verdade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho um pouquinho só a mais, mas isso foi suficiente para moldar a minha vida. É cada dia fazendo morrer a minha natureza terrena e tentando viver para o Senhor. Cada crente, meus irmãos, precisa olhar para si nesse sentido. 26 anos, uma bênção para vocês. Só bênção, é verdade, muitas bênçãos. Eu tenho certeza que nesses 26 anos Deus foi lavrando cada um de vocês e foi trabalhando o coração de vocês, o caráter de vocês, a vida de vocês. Meus irmãos, ser crente não é tocar, ser crente não é cantar, ser crente não é apenas ler a Bíblia, ser crente é viver pela palavra.
Você consegue fazer isso? Sim, você consegue. Deus diz que nós conseguiremos. Irmãos, nós como igreja, mesmo que passamos por muitas tribulações, nós precisamos entender que Deus, então, quer nos usar na sua construção. E que tipo de construção nós podemos ser? Vamos voltar para o versículo 6. Veja só o que ele diz. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Irmãos, no versículo 5 ele diz que nós podemos edificar casas espirituais. Como está a tua casa? Eu estou dizendo isso por uma razão. Hebreus diz assim: Deus não habita na casa feita por homens. Então onde Deus habita? No seu coração. No meu coração. É aqui. Esse prédio é muito importante, amém? Vocês estão uma obra fantástica aqui. E já estou entrando até no projeto, né, pastor? Tentando dar ideia aqui para aumentar. É sério? Né? Usando minhas habilidades aqui de construtor, que trabalhei muitos anos na área de serralheria, de alto padrão. Estou tentando trocar aqui umas ideias com o pastor. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ampliar, pastor? Vamos? Ótimo. Mas, irmãos, Jesus não vai levar isso aqui, vai? Quem ele vai levar? Nós não, diga eu. É sério isso. Nós temos que entender que ele está dizendo: vós sois casas espirituais, eu sou casa espiritual. Deus habita no meu coração, Deus habita no seu coração, Deus moldou e quer moldar você do jeito que Ele quer. E é interessante que o arquiteto pega um terreno vazio, sem nada, e de repente ele tem uma grande ideia. Eu digo eu, sabe por quê? Porque eu não sou igual ao pastor, não uso bigode, não sou careca, né? Quase, mas tudo bem. Eu estou falando de ministério, eu estou falando de como Deus quer usar, eu estou falando de onde Deus quer usar, né? Ele quer me usar Ele quer construir a minha vida, irmãos, para que eu possa ser bênção e continuar a ser bênção na vida da igreja. Ele quer usar você para que você continue sendo bênção e seja uma bênção cada vez maior na vida desta igreja, na vida da sua igreja, para os seus irmãos. Obra bonita. E sabe, meus irmãos, qual é a maior alegria que eu tive na minha vida? Uma das grandes alegrias, não a maior, mas uma das grandes alegrias, quando nós construímos uma pequena casa e nós ficamos ali, não sei quantas semanas riscando, né, riscando, como é que vai ser essa casa? E começamos a riscar. É uma casa bem grande, 42 metros quadrados. E nós riscamos aqui, riscamos ali, riscamos ali, riscamos ali. Né? E riscamos, muda daqui, muda dali. E aí, meu amor, senta aqui. E a Lia dava ideia, e todo mundo dava ideia. Até que nós chegamos ao desenho ideal. E nós começamos a construir, fizemos os alicerces, levantamos as paredes. Aí eu disse: agora nós vamos comprar todo o acabamento. E saímos atrás, levei ali, olha aqui, e vai numa loja, e vai na outra, e começa a escolher, faz daqui, faz dali, e começa a ver todas as coisas. Sabe qual foi a maior alegria, irmãos? Quando nós pudemos entrar naquela casa e podemos habitar aquela casa do jeito que nós imaginamos. Eu fiquei muito feliz quando a minha esposa disse assim: estou na casa dos meus sonhos. 42 metros quadrados. Tamanho da sala de alguns de vocês, talvez. Mas não tem problema. Mas é a casa dos nossos sonhos. Você é a casa do sonho de Deus? Deus habita em você de forma satisfeita. Deus olha para você e diz assim: eis o meu filho. Esse é o meu filho. Deus pode dizer para o diabo e dizer assim: está vendo ali o fulano de tal, crente da igreja Batista Bíblica lá de Nova Porto Velho, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Olha, habitação, casa que eu fiz. Eu não vou dizer que Deus todo orgulhoso, que orgulho é pecado, e em Deus não há pecado, mas Deus satisfeito, irmãos, em olhar para mim, olhar para nós e ver-nos de fato crentes, casa espiritual agradável a Ele. 26 anos
Nós precisamos caminhar nesta direção. Eu tenho que caminhar nessa direção. Ele diz mais ainda no versículo 4 que eu tenho que exercer o meu ministério sacerdotal. E ele diz sacerdócio santo. Ministro da maior e mais especial responsabilidade, servir no templo. Você é casa, mas você é sacerdote. E sabe, pastor, o que eu tenho visto? Que muitos crentes têm deixado o seu ministério sacerdotal de lado. Não estão prontos para servir. O sacerdote pegava todas as ofertas e ele levava diante de Deus, ele intercedia pelo povo. Ele colocava a sua vida diante do Senhor, ele oferecia ofertas de sacrifício de forma santa, ofertas que eu posso dizer que eram aceitáveis a Deus. Nós temos que viver esse sacerdócio. Não vivemos mais com sacrifícios de animais, mas, irmãos, o sacerdócio é o ministério de todos os crentes, é estar na presença de Deus dioturnamente. É um privilégio que eu e você tem para oferecermos nossas ofertas, nossos dons, nossos talentos, nossa vida de forma agradável ao Senhor. Eu acho interessante o que Jesus fala quando ele diz que quando alguém vai deixar a sua oferta lá no templo e ele lembra que o seu irmão tem uma coisa contra ele, ele vai resolver primeiro com o seu irmão, depois ele volta e dá a sua oferta. Quando a gente fala de oferta, hoje a gente pensa logo em alguns reais, né? Puxa a carteira aí, põe uma oferta aqui, né? Põe lá. Naquela época não era isso oferta. Sabe o que era oferta naquela época? Era o sacrifício. Jesus ainda vivia na época do sacrifício. Não era a moedinha que é colocada. Não são os reais que são colocados no gasofilácio, né? Não é isso. Era o sacrifício. E sabe o que representava o sacrifício na vida de um pecador? Representava o perdão dos seus pecados, representava a expiação do sangue do Cordeiro sobre a vida dele, representava que Deus estava de fato aceitando a sua genuína oferta. Irmãos, somos sacerdotes. Nós não só vamos oferecer oferta por nós, mas também pelas outras pessoas. Por isso que nós precisamos desenvolver esta bênção, irmãos. Esse ministério sacerdotal. Esses são os 3 passos. E é interessante que ele define agora a nossa posição em Cristo. Versículo 9, que é conhecido de todo mundo, e nós já estamos encerrando, ele diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, esse é o nosso ministério. Sabe o que é mais interessante aqui quando ele fala de um sacerdócio que é real. Ele fala de sermos uma propriedade exclusiva. Nós somos de Deus. Deus não aceita dividir você com ninguém. Deus não aceita compartilhar você com ninguém. Deus não aceita compartilhar você com coisa alguma. Você tem que entender que você é propriedade de Deus. Não tem jeito. Sacerdócio real, a diferença entre o sacerdócio que nós falamos ainda agora e o sacerdócio real é que o sacerdote agora está falando do reino de um rei. E nós servimos a um rei, amém? Agora eu vou fazer uma pergunta. Você está espalhando esse reino pelos 4 cantos desta terra? Porque isso é colocado aqui. A igreja estava sendo perseguida, mas ele diz no verso 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ele diz no verso 9 que isso aconteceu na minha vida, e ele está falando no verso 9, justamente que eu fui adquirido para anunciar as virtudes daquele que me chamou. Eu preciso pegar então a graça de Deus, o amor de Deus, e levar isso em todos os lugares. Irmãos, como igreja, que hoje estamos vivendo justamente em todas essas situações da vida, nós não podemos perder a visão de pregar o evangelho do reino de Deus. Não podemos perder a visão de anunciarmos as verdades. Nós temos várias pessoas aqui que se levantaram dizendo: eu não conheço Jesus, eu não sou um crente, eu não sou evangélico. Essa foi a declaração, na verdade. Eu não sou evangélico. Eu quero dizer a você uma coisa interessante, que o reino de Deus é para você, que a salvação de Deus também é para você, que Jesus não morreu só por mim, que Jesus morreu por você. Ele quer mudar na tua vida, Ele quer te salvar dos seus pecados, Ele quer tirar você de onde você está agora, diante de tantas coisas
complicadas na tua vida, não estou falando de questões humanas, estou falando de questões espirituais. Por quê? Porque a Bíblia diz que se o homem morrer sem Cristo, ele está afadado ao inferno. Não tem jeito. E sabe o que nós não queremos? É que você vá passar ou ficar a eternidade no inferno. Nós não queremos isso. Por isso nós estamos aqui dizendo: Jesus ama você e Ele quer salvar você. Por isso nós estamos dizendo que Ele também quer, dizendo a você que Jesus está querendo que você de fato seja esta pessoa que agora vai servir ao Senhor, que agora vai andar com Jesus. Ele quer que você entenda que Ele deseja ter você com Ele. Ele quer que você entenda que Ele quer morar também no teu coração, como Ele mora no meu coração, como Ele mora no coração destes irmãos. Irmãos, em Cristo Jesus, nós precisamos então olhar para esse Deus e entendermos que, como responsabilidade que temos agora, de vivermos esta verdade tão intensa, que mesmo sendo uma igreja com tantas dificuldades, passando por um monte de problemas, mas nós temos que honrar o preço do sangue de Jesus. Nós precisamos. É interessante como ele encerra o capítulo 2, porque ele fala que Jesus pagou o preço. Olhe lá no finalzinho do capítulo 2. Verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque erais ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Quando eu penso em Deus como pastor, irmãos, eu me lembro do Salmo 23. É o melhor salmo no sentido de, para mim, que expressa o pastoreio de Deus em nossas vidas. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que está faltando na tua vida? Paz? Ele pode te dar. Tranquilidade? Ele também pode te dar. Salvação? Ele pode te salvar. Nada, absolutamente nada está aí que Deus não possa fazer por você. Mas ele diz alguma coisa interessante. Ele diz que Ele me leva por águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Ele diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo e Ele vai o quê? Me consolar com o seu cajado. Irmãos, isso é ver Deus me abraçando, que nem Ele fez com Pedro. Ou não? É estar num mundo tenebroso e ver o Senhor colocando a sua graça sobre mim e dizendo: filho, não te preocupas, eu estou contigo. Eu não vou te deixar. Às vezes nós nos sentimos tão solitários, tão sozinhos, tão desamparados. Mas uma coisa é verdade: Deus é o nosso pastor. É interessante que ele diz pastor e bispo. Bispo é superintendente. Essa é a diferença. É o gestor. Irmãos, Deus quer fazer a gestão das nossas vidas. Cada dia, cada minuto. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. O pastor vai chegar. Eu vou fazer uma breve oração. Pastor Adonias, pode chegar, pastor. Eu vou fazer uma breve oração e a palavra vai estar com o pastor. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos dado esse tempo. Eu te louvo porque o Senhor me deu esta oportunidade de estar pregando mais um dia, hoje à noite. Obrigado porque o Senhor me salvou. E a mesma alegria que eu tenho e prazer que eu tenho em servir a Deus, eu quero que todos aqui tenham.
Eu quero que eles sejam felizes. Meu Deus, eu quero que eles conheçam esse Deus que eu conheço, que mudou a minha vida, que nos leva assim como a irmã nos leva às lágrimas, porque quando nós nos encontramos, parece que sem saída, o Senhor está lá, e me toma em tuas mãos, e me abraça, e me pega no colo, e me ajuda, e me sara, e me consola. Esse Deus que eu nunca vou deixar, eu tenho que deixar o mundo, mas não o Senhor. Um Deus que me deu a sua palavra, e eu desejo essa palavra todo dia, e dela eu quero me alimentar todo dia. Paizinho, obrigado. Obrigado porque o Senhor falou ao meu coração hoje à noite, e creio que falou aos nossos corações. Continue em oração, falando com o seu Deus. Pastor Abel.